Vamos lá. Diário, gráfico diário. Nós temos a seguinte condição. Eu até fui estopado essa madrugada porque eu achei que a gente abriu um long bonito ontem aqui na metade, eu não consegui, tá? Fui estopado. Perdi uns pila. Nós temos aqui, pessoal, um canal lateral com topos e fundos ascendentes levemente maior do que os... Então, ou seja, a tendência desse canal é de alta, só que ele é uma tendência de alta enfraquecida. Então, nós tivemos uma alta muito forte. Tivemos uma alta muito forte na semana passada. Chegou o final de semana, sexta-feira e final de semana, do dia 18 em diante. Nós estamos já 5 dias com o mercado andando em lateralidade dentro desse canal de alta. Então ele está fazendo acumulação em alta ainda, tá? Prestar bastante atenção quando o preço chegar a essa região na metade do canal. Se ele chegar na metade do canal e rejeitar, a probabilidade de que realmente o topo vai ser 1.663. Eu não acredito nesse topo, ok? Eu acredito que o preço ele vai subir, vai conseguir fazer o rompimento dessa região, vai dobrar esse canal e acho que só não acontecerá isso por conta das informações e notícias dessa semana, da agenda dessa semana. Dependendo de como o mercado interpretar essa semana, se a gente conseguir romper os 1.593 dólares, na minha opinião, o Ethereum vai buscar os 1.676, depois os 1.755 e o topo desse ciclo, dessa pequena alta, né, em 1.800 dólares, tá? Se as informações e as notícias dessa semana, a agenda econômica dessa semana, não causar um impacto extremamente negativo no Ethereum e no Bitcoin. Então, se a tendência de alta continuar e a acumulação lateral ela evoluir para uma nova continuidade alta, se a gente invadir novamente e romper essa região, principalmente passar dessa sombra aqui, a gente pode ver o Ethereum a 1.800 dólares, tá? Então, por isso que eu digo uma coisa. Esse é o canal do C. Ah, mas eu não gosto do C, eu quero afirmações. Pau no seu cu. Ninguém tem bola de cristal e ninguém consegue prever o futuro. Então, vai pra casa do Calil. Ah, e antes de ir pra casa do... Deixa o like, tá, fofa? Então vai deixando o like aí. Se a gente passar, então, dos 1.500... Ó, presta atenção. Se passar dos 1.595 no 1.594 dólares, no curto prazo, ao longo dessa semana, a gente pode buscar até os 1.800 dólares. Se ele chegar nos 1.590 e rejeitar e voltar para esse fundo aqui, a probabilidade aumenta da gente perder este fundo anterior e a gente perde essa estrutura de alta e nós vamos ter uma reversão conhecida como Bart-Simpson, tá? Por quê? Porque a tendência nós tivemos a tendência de alta. A tendência majoritária no gráfico diário é de baixa. Então, o que acontece? Nós ainda estamos em tendência de baixa, né? Ainda estamos em tendência de baixa. Por quê? Porque aquela tendência que eu mostrei para vocês é uma tendência de curtíssimo prazo, mas a tendência de curto prazo mais longa, tá? Que é essa de médio prazo aqui, ó. Essa tendência aqui desse ano, a tendência deste ano é de baixa, cara. E a tendência do ano que vem também é de baixa, cara. Então isso aqui é uma alta no meio de um ciclo de baixa, tá? Então, semana passada, nós tivemos uma tendência de alta, o que provocou um mês de alta, tá? Então, esse foi o primeiro mês de alta, depois de uma sequência muito grande de quedas, de 3 meses de quedas, tá? É uma tendência de alta, é um mês de alta só, mas compondo uma sequência de vários meses de baixa. Quantos meses de baixa? Então, o mês de hoje, o mês de julho, ele foi de alta, mas ele está participando de uma queda de 76%. Então, ele está dentro de uma tendência macro de baixa no mensal e no semanal. E no diário, nós estávamos começando a entrar em alta, que é aquela calmaria que eu digo, né? Então, por exemplo, esse é o canal de price action. Se a gente perder esse canal, então ele vai evoluir para a queda até este ponto aqui, 1.386 dólares, tá? O que vai corresponder mais ou menos aí com uma retração de Fibonacci desse último movimento que nós tivemos aí, tá? Então ele vai num primeiro momento parar aqui nos 1.300 e alguma coisa, 1.340, nessa região aqui, ó, tá? Ele pararia nessa região aqui, ó, tá? E aí se ele perder os 1.263, a gente volta
a testar esse fundo anterior aqui, ó. Tá? Então, se a gente perder, a gente volta a testar. Se a gente perder esse nível de 1.200, que é o topo desse anterior, adentrar de volta nesse canal lateral aqui que a gente viu. Tá? Se a gente vir para baixo aqui, ó. Se ele voltar para dentro desse canal, é queda, tá? E aí a queda vai ser bruta. E ele vai vir para testar esse fundo anterior aqui, ó, 17 mil dólares, ok? Por isso que a gente fala o C. Esse é o canal do C. Beleza? Aí o que acontece? Gráfico de 4 horas aí. O que eu tenho de esperança, expectativa, né? Eu tenho expectativa, esperança e desejo de que o preço suba hoje e suba amanhã e consiga trazer para nós ainda essa semana mais uma altinha. Pelo menos até quinta-feira, tá? Para que depois o preço venha derretendo e testar o fundo de novo, tá? Os 800 dólares e assim por diante. Porque geralmente esse é o padrão que a gente enxerga, que a gente chama de fake out, que é um padrão de falsa rompimento de alta. Ele volta para dentro do canal e começa a desabar e o mercado começa a vir buscar liquidez lá embaixo e tenta capturar todos os apostadores de alta, porque eu acho que ainda vai acontecer. Eu não fiquei confiante, por exemplo, nesse fundo. Eu sei que esse aqui é um fundo verdadeiro do Bitcoin, 17 mil dólares, na minha opinião, é o fundo do Bitcoin. E para o Ethereum, 800 dólares é o fundo do Ethereum. Mas ele não foi retestado ainda. Então eu ainda gostaria de ver isso daqui acontecer, tá? Que é esse movimento acontecer aqui, ó. Exatamente esse movimento aqui, tá? Que é o movimento de Bear Trap. Ele ainda não aconteceu, não o fez. Por isso que ele é um fundo não confirmado. Ele é um fundo, mas ele é um fundo não confirmado, ok? E o fundo confirmado é aquele que dá um pouco mais de tranquilidade da gente abrir um position trade de 2, 3 meses de alta. Então é esse sinal técnico, esse sinal gráfico que eu desejo enxergar nas próximas semanas, principalmente entre agosto e setembro, tá? Sabendo que setembro é um mês geralmente difícil de lidar. Tá? Pois bem, e depois desse gráfico do Ethereum barra BTC, eu quero mostrar para vocês o gráfico do Ethereum barra Bitcoin. E o Ethereum do gráfico barra Bitcoin, ele veio a uma condição de resistência. Então ele está pela segunda vez tentando romper. Ele teve uma grande sombra vendedora aqui nessa região ontem de noite. E nós temos basicamente uma região que a gente chama de região de Bear Trap, Bull Trap, aliás. Isso aqui pode ser um Bull Trap, ok? Para termos a confirmação de um Bull Trap, amanhã o preço do Ethereum em relação, ou do Bitcoin em relação ao Ethereum deveria cair aqui, tá? Aliás, o Ethereum em relação ao Bitcoin, né? O Ethereum deveria perder valor perante o Bitcoin e se isso confirmar amanhã, tá? Perdendo esses fundos anteriores aqui, a probabilidade maior é de valorização do BTC. Então o Bitcoin vai ganhar valor sobre o Ethereum. Pois essa resistência aqui ela é difícil de ser passada e a gente precisa de um mercado muito empolgante para o Ethereum continuar ganhando valor perante o Bitcoin. Tá? Como ele subiu muito rápido, é o mesmo problema que eu comentei com vocês aqui. Fundo não retestado. Tá? Então ele está muito com cara de Bear Trap, Bull Trap nessa região. Essa é Bull Trap, quando é topo duplo é Bull Trap, tá? Então ele está tentando formar um topo duplo nesse gráfico, justamente nessa resistência. Ele está tentando fazer a xícara dos deuses e essa xícara, quando ela tem uma resistência muito forte, ela falha, né? Então na minha percepção, eu acredito que vai vir a falhar. E o mais importante é isso se refletir nos gráficos do Bitcoin e do Ethereum, tá? Então, esse gráfico ele vai cair da seguinte forma. Ou o Bitcoin, se ele subir, ele vai ganhar mais valor do que o Ethereum. E se ele cair, ele teria que cair com menos velocidade que o Ethereum, né? Então, basicamente seria isso. Essa é a condição técnica para isso, tá? Recentemente, nós perdemos, então, um canal de alta. Eu achei que ele ia arrastar o canal de alta até essa região, até os 25 mil dólares. Está enfraquecendo antes, tá?
Já podemos limpar aqui e adicionar outro canal aqui, pois ele está em um canal de baixa. Ok? E o lado positivo é, se ele conquistar a zona superior deste canal de alta, ele vai buscar os 25 mil dólares, tá? Ele vai trazer o preço até acima aqui. E é aquela história, né? O BTC, na minha opinião, ele até poderia ganhar um pouquinho mais de valor perante ao Ethereum. Então, se ele conseguir conquistar esse território aqui e romper, ele vai evoluir para o dobro desse canal. Provavelmente ele não vai conseguir passar essa região. E aí depois ele começa a entregar a baixa de novo, tá? Até porque, gente, eu acho que o mercado vai reagir com queda e pessimismo depois do resultado do PIB americano. E relembrando, várias vezes eu comentei sobre isso, né? Nós nunca vivemos a história do Bitcoin com uma recessão econômica americana, tá? Então a gente não sabe como o preço e o mercado vai se comportar.